A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amigos, estou aqui para responder a um querido amigo que acompanha nosso canal aqui no YouTube ou também aí no Instagram, nas redes sociais, e ele me enviou uma pergunta a respeito da passagem de Lucas, capítulo 22 e versículo 36, que já vamos fazer leitura. Antes de responder a essa dúvida, esse questionamento bíblico, eu nunca cito o nome de quem me envia a pergunta, até para não constranger ninguém e deixar as pessoas mais à vontade para tirar suas dúvidas e entender melhor questões um tanto delicadas que a palavra de Deus às vezes nos apresenta, que eu reconheço que requer uma atenção maior no que tange à interpretação. Antes de solucionarmos essa questão um pouco polêmica das Escrituras, eu convido você a achar um botãozinho que tem aí no vídeo, em um canto da tela, está escrito aí, inscreva-se no canal, clique, faça isso, para você não custa nada, também deixe aquele joinha, porque assim o YouTube vai disparar esse vídeo para outras tantas pessoas que serão também alcançadas com a palavra de Deus. Muito bem, a pergunta foi a seguinte, Lucas capítulo 22, versículo 36. Então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então Jesus está mandando comprar uma espada. Ele está dizendo para ter um alforje, para ter uma bolsa. Mas eu creio que a dúvida reside mais na questão compre uma espada. O versículo 38, então, lhes disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. Amados, aqui fica algumas questões para nós elucidarmos. A pergunta aqui, a dúvida do querido irmão, eu acredito que não está tanto na palavra bolsa, nem na palavra alforge, mas eu acredito que na palavra espada. Como assim Jesus disse, venda a sua capa, que é uma coisa de extrema necessidade, para o frio, para se proteger, e comprar uma espada, a ponto de o apóstolo Pedro, então lhe disseram, não significa que foi aqui o Pedro, certamente foi o Pedro, Senhor, eis aqui duas espadas, até porque sabemos que na sequência Pedro tinha uma. Então certamente foi o Pedro, ele geralmente era quem falava mais. Jesus disse, esti ikanos, basta, é necessário, chega. Bom, queridos, no versículo 35, antes de explicar o 37, o 38, aliás, o 36 e o 38, onde residem a maior dúvida, Jesus diz assim no 35, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, teve momentos em que eu enviei vocês, eu estava junto de vocês, faltou sandália? Não faltou. Faltou bolsa e o alforge? Mandei vocês sem alforge, sem bolsa, faltou alguma coisa? Não. Aqui, queridos, a palavra balantium, que quer dizer bolsa, é aquilo que hoje nós chamaríamos como carteira, onde levamos dinheiro, né? Então Jesus mandou eles sem carteira, sem bolsa, para o dinheiro, e nunca faltou nada para eles, mas Jesus estava ali presente. Jesus mandou eles sem alforje.
Alforge era uma espécie de uma sacola onde eles levavam algum alimento para a viagem. Jesus disse: faltou quando eu enviei vocês sem alforge? Eles disseram: não faltou nada, não passamos fome. Agora Jesus vai dizer que ele não estará mais entre eles, tanto que no versículo 37, Jesus disse, no 37, importa que cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus está dizendo: olha, eu vou ser morto, eu não vou estar com vocês em algum momento. Portanto, aí Jesus vai dizer, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Antes ele mandou 100, agora ele disse: não, agora vocês vão ter que ter uma bolsa, como também um alforge e como também uma espada. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, virão dias difíceis. Não que eu não esteja convosco espiritualmente, até porque Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Mas ele não estaria fisicamente. O que Jesus está alertando os discípulos na questão da bolsa é: se precavenham na situação, sejam precavidos na situação financeira, tenham reservas financeiras, sejam prudentes quanto ao financeiro para vocês não padecerem necessidade. Vocês terão que ser organizados administrativamente, tá? Outra coisa, agora Jesus vai dizer, leve o alforge. Jesus está dizendo o seguinte: quando forem em viagens, na pregação do evangelho, no ID, tenham alimentos, sejam precavidos quanto ao alimento. Agora Jesus vai... Agora a grande questão, eu creio, não está relacionado à bolsa, nem está relacionado tanto ao alforge. Mas a pior dúvida está na questão quando Jesus diz: quem tem uma capa vende e adquira uma espada. Aí disseram: Senhor, temos 2. Jesus disse: basta. Estaria Jesus ordenando os discípulos a se armarem, a comprarem a espada, machaira, no grego, que quer dizer espada? Estaria Jesus ordenando a igreja a ter um braço armado? Inclusive foi até entendido pelo Papa Bonifácio VII que a igreja tivesse o seu braço armado. E aí houve o período das cruzadas em que a igreja, não protestante, claro, mas a igreja no período medieval, a igreja romana, tivesse os cruzados, o braço armado da igreja. É claro que Jesus está usando ali, no que se refere à palavra espada, um sentido figurativo, um sentido metafórico. Ele não estava ordenando que a igreja, que os apóstolos comprassem armas. Não. Espada ali é que viriam tempos difíceis. Olha, vai ter tempo difícil para frente, vai ter perseguição, vai ter ataque. Mas o sentido da espada, a gente tem que interpretá-la no contexto da Bíblia. Porque a Bíblia não pode ser tomado um texto isolado e criar disso uma doutrina. Porque se olharmos para esse texto, comprar espada e interpretarmos de forma literal, então nós teríamos que ter uma facção armada, um braço militar dentro da igreja. E não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia tem que ser interpretada no seu contexto. Por exemplo, um texto pode derrubar outro texto. Ou não é que derrubar a sua má interpretação. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, disse o apóstolo Paulo.
andamos na carne, temos um corpo físico, mas as armas da nossa milícia não são carnais, não são físicas. Não é uma .40, não é um revólver, uma arma de fogo, não é uma espada, não. Tanto que aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz: tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa é a nossa espada. Quando o apóstolo diz ali, provavelmente o Pedro, temos duas espadas, né? Então a gente pode interpretar isso figurativamente. Claro que Pedro falou que tinha duas literal. Mas o fato de ter duas entre 12 discípulos, entre 12 apóstolos, a gente pode interpretar que as nossas únicas espadas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Tanar, o Antigo Testamento, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Essas são as armas do pregador, as armas dos discípulos de hoje. Leve o teu alforge, seja precavido quanto ao sustento, ao alimento. Leve a sua bolsa, seja precavido quanto à parte financeira. Porém, no que tange a espada, a nossa interpretação é que Jesus não estava advogando a violência, nem querendo que a igreja tivesse um braço armado. Não, que viriam tempos difíceis, mas as armas da nossa milícia, disse Paulo, e Paulo não falaria algo diferente do que Jesus, até porque Jesus apareceu muitas vezes ao apóstolo Paulo e o orientou a muitas questões do Novo Testamento. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Até porque quando o discípulo disse: temos duas espadas, Jesus disse: basta, é necessário, chega disso. Alguns interpretam que ele queria dizer tolice. Não é disso que eu estou falando. Não tô falando de uma arma literal. Parece que Jesus está meio que repreendendo. Quando os discípulos dizem: Senhor, temos duas espadas, ele disse: basta, chega disso. Não é disso que eu estou falando. Seria uma expressão oriental de repúdio àquela interpretação literal que os apóstolos tomaram. Provavelmente um deles era o Pedro. Tá bom, queridos? Espero ter respondido a pergunta que me foi feita. Deus abençoe. Aguardo aí novas perguntas. Sendo possível, responderei à altura da sua expectativa. Com todos os nossos esforços, claro, para tentar responder aos amigos que enviam suas perguntas. Deixe seu like, se inscreva. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.